Oiê, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Glê, do canal Glê Negre. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa preguicinha, desse bichinho preguiça em miniatura. Ela é muito fofinha, né, gente? Essa preguicinha eu mostrei num outro vídeo com outros chaveirinhos que eu fiz e uma seguidora me pediu o passo a passo dela, gostou dela e me pediu o passo a passo. Vou deixar o nome dela aqui no cantinho. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa preguicinha. O bichinho preguiça, ele tá nas tendências este ano. Ele vai ser o bichinho das tendências, o slot, como a gente chama ele em inglês. Ele vai começar a aparecer em tudo, então em decoração, estampa de tecido, em produtos para criança. É o bichinho da tendência como foi a lhama, né, ano passado. Que ainda é um pouquinho, mas ano passado foi bem forte a lhama. Então, se tu gostou dela, curte já o nosso vídeo, deixa os teus comentários, pode deixar sugestões de outros vídeos que tu queira que aprender o passo a passo, que a gente faça juntas. Se tu não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Pode só clicar ali naquela bonequinha que tem no cantinho, já se inscreve. E não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, vamos ao passo a passo da nossa preguicinha. Então, eu vou precisar de linha da Círculo Amigurumi, eu usei, plumante, 2 olhinhos de número 8 com travinhas de segurança, tesoura, a agulha eu vou usar a agulha número 2, não sei se dá pra ver, agulha número 2, um palitinho de hashi para colocar o enchimento. Então, esse material aqui é uma sugestão para fazer a alcinha depois do chaveirinho ou da bag charme. Eu usei, então, a minha sugestão, então, é um pedacinho de camurça, um fecho, 2 argolinhas e um fechinho para colocar, para fechar os dois. Eu vou mostrar depois no final como a gente faz. Mas tem outras formas também de fazer, dá pra colocar só um fio, só com um fio com o fechinho. Eu fiz assim para valorizar mais a peça, que fica mais bonito assim, mais charmoso com um metal bonito e de boa qualidade. Então vamos começar o passo a passo. Então eu vou começar com a cabeça interna, que a cabeça tem 2 partes. Vou começar com a cor bege, que é essa parte interna da cabecinha. Depois a gente vai fazer a parte externa. Então, para fazer a parte interna da cabeça, eu vou usar a linha bege e vou colocar em anel mágico 6 pontos na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar bem aqui para fechar. Coloquei os 6 pontos no anel mágico. O primeiro ponto do anel mágico, eu só fecho ele com ponto baixíssimo, para que ele não abra depois no meio do anel mágico. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto baixo, então vão ser 12. Vou fazer um ponto e vou colocar o marcador. Colocar o marcador no primeiro ponto que eu fiz. Eu uso linha de outra cor. Agora eu vou fazer 2 em cada. Então, aqui eu fiz um, mais um. No próximo, mais 2. E assim eu faço até o final da carreira. Serão 12 pontos baixos. Cheguei no final da carreira, vou tirar o marcador, vou fazer um ponto.
E vou colocar o marcador nesse primeiro ponto que eu fiz. Agora será a terceira carreira. A terceira carreira a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, fiz um ponto baixo, no próximo vou fazer um aumento. No próximo, só um ponto baixo. E no próximo, um aumento de novo. Assim, eu vou agora até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. Concluí a terceira carreira. Então, a gente tem 18 pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador, vou passar para o próximo ponto. E vou colocar de novo o meu marcador no primeiro ponto que eu fiz da próxima carreira. Agora, nesta quarta carreira, a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, um eu já fiz, mais um ponto baixo e um aumento. Mais dois pontos baixos e um aumento, que são dois pontos no mesmo, dois pontos juntos. Dois pontos baixos e um aumento. Agora eu vou até o final da carreira. Concluí a quarta carreira, agora a gente tem 24 pontos. A próxima carreira são 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer um ponto, mudar o marcador. No meu primeiro ponto da próxima carreira. Agora eu faço mais dois. E faço um aumento. Um aumento. 3 pontos baixos. Um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Assim eu vou até o final da carreira. Então, a gente vai fazer agora 4 carreiras com ponto baixo. Até a nona carreira a gente vai fazer só ponto baixo. Não vai ter aumento e nem diminuição. Serão 30 pontos nas 4 carreiras. Essa é a primeira. Eu vou fazer mais 3. A gente vai fazendo, depois eu volto. Aqui eu já fiz uma. Então, eu vou fazer mais um ponto aqui no marcador. E vou mudar o marcador para cima. Agora, eu vou fazer mais 3. Concluí, então, as 4 carreirinhas com 30 pontos baixos. Já movi o marcador para o primeiro ponto da próxima carreira, que é a 10ª. Agora, a próxima carreira eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. O contrário do que eu fiz até aqui, né? Vou diminuir agora para ele fechar a bolinha. Então, um ponto baixo eu já fiz, mais 2. E agora eu vou fazer uma diminuição. Como que eu faço a diminuição? Eu já vou mostrar agora, já para quem não sabe, já aprende a fazer logo a diminuição. Eu pego só a laçada da frente do ponto, junto com a laçada da frente do próximo ponto. 2 pontos juntos. Tiro e faço o ponto. Essa é a diminuição, a padrão, né, do amigurumi. Mais 3 pontos. 3.
Novamente uma diminuição. A laçada da frente. A laçada da frente do outro ponto e tiro os dois juntos. 3 pontos. Mais uma vez a diminuição. Laçada da frente do próximo ponto. Sem tirar, tiro os dois juntos. Mais 3 pontos baixos. Mais uma diminuição. E assim eu vou fazendo até o final da carreira. Faço mais um ponto da próxima, mudo o marcador. A próxima carreira, que é a 12ª. Não, a 11ª. Carreira 11, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz um mais um. 2 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez, 2 pontos baixos e uma diminuição, pegando a laçada da frente. Assim eu vou até o final da carreira. Concluí mais uma volta, dou mais um pontinho e mudo o marcador. A volta de número 11 a gente concluiu. Agora a gente vai fazer a carreira de número 12. Agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz um ponto baixo, vou fazer uma diminuição. Vou pegar só o da frente. Opa. Agora até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Concluí, então, a 12ª carreira. Sobrou só um buraquinho, que depois a gente vai diminuir e vai fechar. Agora eu vou colocar, vou deixar de lado, né? E vou fazer a parte externa. Depois a gente fecha e monta a cabecinha. Então, a parte externa eu vou fazer com a cor cinza. A parte externa da cabeça, ela é igual à parte interna até a carreira 9. Então, é bem fácil. A gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar bem aqui. Como eu falei anterior, eu faço sempre um ponto baixíssimo no primeiro ponto do anel mágico, para ele não abrir. Agora eu vou fazer a segunda carreira, 2 aumentos em cada ponto baixo. Então, a gente tem 6, vai ficar com 12. Sempre 2 aumentos. Aqui eu já fiz 2, eu vou botar meu marcador aqui no primeiro. Vou pegar um outro. Um rosinha. Então, vou fazer agora 2 pontos baixos até o final. A gente vai ter 12 pontos baixos.
Concluir então a segunda carreira, a gente tem 12 pontos. Então, agora na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, vou fazer um ponto baixo e vou mudar o marcador para cima. Um ponto baixo e um aumento. A gente vai ficar com 18 pontos. Um ponto baixo, um aumento. Até o final. Concluí a terceira carreira, 18 pontos. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer um ponto, vou mudar o marcador. Eu gosto de fazer assim, né, gente? Eu já vi que tem gente que vai passando a linha assim pra cima, marcando. Eu prefiro tirar e colocar no próximo. Mas isso depois é com a prática, cada um vê como fica melhor, né? Então, eu já fiz mais um ponto baixo e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Assim até o final. Concluímos a quarta carreira. A gente tem 24 pontos. Então, a gente vai fazer agora mais uma com aumento. Então, vou fazer agora 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer um ponto, passar para cima. Mais 2 pontos e um aumento. 2 pontos juntos é um aumento. Mais 3 pontos, 2, 3 e um aumento, fazendo 2 pontos juntos no mesmo buraquinho. E assim até o final a gente vai ter 30 pontos. Vou fazer até o final, depois eu volto. Finalizamos a quinta carreira e a gente tem 30 pontos. Então, agora a gente vai fazer a carreira nona até... Não, a gente vai fazer... A gente fez 5 carreiras. A gente vai fazer da sexta até a nona os 30 pontos. Então, 4 carreiras de 30 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Vou passar o marcador para cima. E vamos fazer 4 carreiras, somente ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. Que ele vai formar aquela curvinha, né, para fazer a bolinha. Essa é a primeira, mais 3. Então, vamos lá, vamos fazer as 4 carreiras, depois a gente volta. Concluímos, então, as 4 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, sem aumento e sem diminuição, somente os 30, somente fazendo o ponto baixo, né, 30 pontos. Então, agora, a gente pode cortar o fio, encerrar aqui. Depois a gente vai precisar do cinza para fazer a outra. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Eu vou deixar o fio comprido. Aqui é importante, ó, gente, vou cortar o fio, mas vou deixar ele comprido, porque depois eu vou fazer a parte aqui em cima, vai ficar assim, né? Essa é a parte externa da cabecinha, então eu vou colocar por cima da outra,
Então, eu preciso deixar o fio comprido para prender em cima da outra parte. Então, agora a gente vai fazer os braços e as perninhas da preguicinha. Para fazer os braços e as pernas é a mesma quantidade de ponto. A única coisa que muda é o tamanho, é a quantidade de carreiras, que no braço tem mais, porque a preguicinha tem um braço mais comprido. Então, a gente começa pela cor bege. Eu vou colocar em anel mágico, fazer 6 pontos. Agora, a gente vai fazer aumento só intercalando. Então, a gente vai ficar com 9 pontos no final. A gente não fica com 12, como normalmente a gente faz, que é dois aumentos em cada ponto. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Opa. E um aumento. Deixa eu marcar aqui no meu primeiro ponto que eu fiz. Colocar o marcador. Então, a gente faz sempre um ponto baixo e um aumento. Aqui eu fiz um aumento, um ponto baixo. Daí, um aumento. E um ponto baixo. Com agulha 2 fica bem apertadinho o ponto. Mas é legal que não abre depois, não fica buraquinho. Então, no final, a gente vai ter 9 pontos. Então, agora eu vou fazer mais 2 carreiras com 9 pontos. Concluí, então, as 2 carreirinhas com 9 pontos. Agora, eu tenho 4 carreirinhas com a cor bege. A gente vai mudar de cor. Vai passar para a cor cinza. Para mudar de cor, eu pego o ponto, não tiro da agulha e pego a outra cor. Deixa eu dar uma puxadinha para não ficar solto. Deixa um pedacinho de fio, depois a gente amarra para não soltar. Faz alguns pontinhos e dá um nozinho. Aqui eu posso até tirar o marcador. Aqui a gente pode cortar o fio bege e dar um nozinho com os dois juntos para não abrir. Agora, no cinza, a gente vai fazer mais... No cinza, a gente vai fazer mais 9 carreiras, para ficar o tamanho da perninha, que a perna é menor. E pro braço, a gente vai fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que ao invés de 9 carreirinhas, a gente vai fazer mais 16 carreiras. Então, para ficar esse comprimento, mais 9 carreiras no cinza. E quando a gente for fazer o braço, que é a mesma coisa, o mesmo começo, a gente vai fazer mais 16 daí, em cinza mais 16. Também a gente pode ir medindo. Às vezes a gente tem um ponto um pouquinho mais aberto, daí se ficar muito comprido a gente faz menos. Então, eu vou fazer 9 carreirinhas, depois eu volto para mostrar como ficou. Então, aqui eu fiz 9, ó. Este comprimento ficou bom. Ficou parecido, né? Dentro do que eu tinha feito com outra linha até, ó. Ficou bem dentro. Então, 9 fica ok. Então, a gente vai agora finalizar. Vou mostrar como finaliza a perninha, que vai servir depois para as 4 partes, né? Para os braços e para as pernas.
Então, eu faço a diminuição que eu fiz, o aumento que eu fiz aqui, eu vou fazer a diminuição agora. Eu vou fazer um ponto baixo, vou botar um marcador, pra gente não se perder. E vou fazer, fiz um ponto baixo, vou fazer uma diminuição. E um ponto baixo, até o final. Um ponto baixo e uma diminuição. Dá 3 vezes. Um ponto baixo e uma diminuição. Agora, a gente ficou com 6 pontos na agulha, a gente pode arrematar. Para arrematar, eu vou puxar o fio, que eu já cortei, vou puxar ele. Vou usar uma agulha de tapeçaria. O arremate a gente faz assim, a gente vai passando pela alcinha da frente, ó. Vai passando o fio por todas as alcinhas de todos os 6 pontos, né? Não deixando nenhuma de fora para depois não ficar solto. Vai passando por todo. Daí no final é só puxar. Ó, puxa que ele vai fechar bem o buraquinho, como se fosse o início aqui, ó. Fica quase igual. Então, a gente volta com o fio por dentro aqui, porque depois a gente vai costurar no corpo. Tá pronto uma das perninhas. Agora, a gente faz mais uma igual, né, que eu já fiz aqui pra mostrar. A outra perninha. E os 2 bracinhos mais comprido um pouco, com a mesma quantidade de pontos, igualzinho. Daí a gente tem as 4 partes. Agora, a gente vai fazer o corpo da preguicinha, que é essa parte aqui em cinza. Então, a gente começa novamente com o anel mágico. O anel mágico a gente usa pra tudo, né, gente? Anel mágico eu vou colocar 6, a gente vai colocar 6 pontinhos. Seis pontos. 2, 5 mais 1, 6. Fechei, então, um anel mágico, vou colocar o marcador. Agora, a gente vai fazer 6 aumentos. A gente vai ficar no final com 12 pontos. Aumento em todos os pontos. Dois pontos juntos no primeiro. 2 pontos juntos no segundo. E assim por diante até o final. 6 aumentos. Agora, eu mudo o marcador para cima, que eu já fiz um ponto da próxima carreira. Nessa próxima carreira, na terceira agora, é um ponto baixo e um aumento. Então, o ponto baixo eu já fiz, vou fazer o aumento. Um ponto baixo e um aumento. Sempre assim até o final da carreira. Finalizamos a terceira. Agora, a gente vai fazer da a quarta carreira e a quinta carreira sem aumento. Só os 18 pontos. Então, eu vou fazer mais um pontinho aqui.
para a próxima e vou mudar o marcador para cima. Então, a quarta e a quinta a gente faz com 18 pontos, sem aumento e sem diminuição. Estou fazendo a quarta carreira com 18 pontos, vou fazer mais uma e a gente volta para continuar. Concluí a quarta e a quinta carreira, ó, só com 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer aumento só no meio, para ela formar essa curvinha aqui da barriguinha. Então, eu vou fazer agora, eu vou fazer um ponto, mudar o marcador para cima. Aqui a gente tem que cuidar bem do marcador, assim, porque a gente vai fazer, como a gente não vai fazer aumento em toda a carreira, às vezes a gente se perde. Então, coloquei o marcador para cima, já fiz um pontinho da próxima. Agora eu vou fazer 7 pontos baixos, depois eu vou ter 3 aumentos. Então, vou mostrar como que é. Então, eu já fiz um, vou fazer mais 6. 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou fazer um aumento, e um ponto baixo. 3 vezes. Mais 2, então, um aumento e um ponto baixo. Mais um aumento e um ponto baixo. A gente vai ficar com um aumento só no meio. Aqui a gente pode marcar agora, se a gente quiser, ó. A gente fez 3 aumentos, né? 1, 2, 3. No meio, a gente marca com um fiozinho pequenininho de outra cor. Pode ser até um pouquinho mais para baixo, não precisa ser na de cima para não atrapalhar. A gente marca aqui o meio dela, porque depois a gente sabe que essa parte na costura vai ficar para frente. Ó, deixa aqui assim, escondidinho. Esse vai ser nosso meio, que depois vai ficar para frente, ó, para formar essa barriguinha. Agora, o restante, até o final, vão ser 6 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição, daí. Então, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, no total, a gente vai ter 22 pontos na carreira. Agora, a gente faz uma carreira com esses 22 pontos. Toda a carreira, 22 pontos. Concluí, então, a carreira com os 22 pontos. Já passei o marcador para cima. Fiz um pontinho da próxima carreira. Agora, eu vou fazer o contrário, vou diminuir o que eu aumentei. Então, a gente vai fazer, então, 7 pontos baixos. Um eu já fiz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, 3 diminuições, então, na verdade, uma diminuição e um ponto baixo, como eu fiz antes no aumento, a gente fez no aumento, né? Então, uma diminuição, tô me atrapalhando, uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição
e um ponto baixo. Mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo. Ó, agora ela vai ficar aquela curvinha da barriguinha dela depois de pronta. Agora 6 pontos baixos. Seis pontos baixos. Agora a gente faz mais uma carreira, sem aumentar e diminuir, com 18 pontos. Então, vou fazer mais um ponto aqui. Vou mudar o marcador para cima. Agora, a gente faz toda a carreira 18 pontos. Aliás, toda a carreira tem 18 pontos. Toda a carreira, só ponto baixo. Sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer, depois a gente volta. Finalizamos, então, mais uma carreirinha, que é a nona. A gente já fez 9, né? A nona, que é 18 pontos. Agora, a gente vai começar a diminuir para fechar. Então, a 10ª carreira, agora a 10ª, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer um ponto, vou passar meu marcador para cima. Agora, eu já fiz um ponto, vou fazer uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Assim até o final da carreira. Finalizamos então o corpinho dela. Agora a gente deixa aberto para colocar depois o enchimento. Depois a gente finaliza tudo com o enchimento e fecha o corpo e a cabecinha e monta. Para fazer então o contorno dos olhos da preguicinha, a gente vai usar o marrom, cor marrom. E ao invés de fazer anel mágico, a gente vai colocar 6 correntinhas. Vai fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Agora, a gente volta fazendo ao redor da correntinha. Os pontos baixos todos ao redor. Então, a primeira carreira a gente começa no segundo ponto depois da agulha, fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo. No segundo ponto depois da agulha. Mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, no próximo ponto, a gente vai fazer 4 pontos juntos. Como se fosse 2 aumentos no mesmo ponto. 1, 2, 3, 4. Então, a gente fez 4 pontos no último da correntinha, ó. Ele deu uma voltinha, ele ficou até um buraquinho aqui, mas não tem problema. Então, 4 pontos juntos. Depois, mais 3 pontos baixos. Pra gente finalizar a volta, ó. A gente tá dando toda a volta nas correntinhas. A gente fez um lado, agora vai fazer o outro. 3 pontos baixos. 1, 2, 3.
Ó, a gente tá dando a voltinha. Aqui a gente vai fazer um aumento no último ponto, ó. Então, o último ponto. Pegar só por fora aqui o ganchinho dela. 1, 2. Um aumento. Fechamos, finalizamos. Aqui a gente começou, ó, foi o nosso primeiro ponto. Vamos marcar, então. Que foi o nosso primeiro, né, que a gente deu toda a volta. Agora, a gente vai fazer mais uma voltinha. Fizemos um aumento no último. Agora, a gente vai pro próximo, que é o primeiro que a gente tinha feito, vai fazer um aumento nele. Então, 2 pontos baixos. 1, 2. 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Ó, a gente fez mais uma volta de um lado. Agora, a gente continua até aqui para finalizar. E agora, nos próximos 3, a gente faz aumento. Então, 3 aumentos. 2 pontos baixos juntos no mesmo, um aumento. Mais um aumento. E mais um aumento. 3 aumentos. Pra ficar essa voltinha, porque senão ele vai encolher assim pra baixo, a gente não faz. E tem que dar a voltinha. 3 aumentos. Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E finaliza com um ponto baixíssimo. No próximo, a gente finaliza com um ponto baixíssimo. E assim fica o contorninho do olho da preguicinha. Então, a gente faz 2 assim, eu vou fazer mais um pra gente praticar e entender bem. A gente fez um, vou tirar o marcador dele e vou fazer mais um. A gente vai fazer 6 correntinhas. Coloca a laçada na agulha. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente volta agora no segundo ponto depois da agulha. Fazendo ponto baixo. 1. Depois, a gente faz mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer no último pontinho, na última correntinha, no elo da correntinha, a gente vai fazer 4 pontos juntos. Como se fosse 2 aumentos. 1, 2, 3, 4. Ó, assim formou a voltinha, 4 pontos. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3. No último, a gente faz um aumento. 2 pontos juntos. Chegamos no final da volta dos dois lados. Mesma coisa que o outro. Vamos marcar esse aqui que foi o primeiro. Só pra gente ter uma referência de onde vai finalizar. Agora, a gente vai fazer mais um aumento neste primeiro ponto que a gente tinha feito, ó. Um aumento. Pra dar a voltinha.
E vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer nos próximos 3, a gente vai fazer aumento. Então, 3 aumentos. 2 pontos juntos no próximo. Um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. Ó, deu a voltinha de novo. 3 aumentos. Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Faz um ponto baixíssimo no próximo para encerrar. Ele fica um pouquinho até menorzinho a parte de trás, mas é ok porque é onde vai, o olhinho vai aqui. Agora, a gente deixa um ponto, o fio um pouquinho comprido para prender no corpo. Tira o marcador, não precisa mais. E finalizamos todas as partes do nosso bichinho preguiça. Agora, eu vou começar a montar, para vocês verem como faz a montagem da cabecinha, né? Para colocar essas partes do olhinho e depois uma dentro da outra. Então, para fixar para colocar o olho, a gente vai colocar primeiro nessa parte externa, porque depois a gente vai prender os dois juntos na cabeça. Então, o olhinho a gente coloca nessa parte aqui, do lado contrário, onde tá o fio, nesse buraquinho que formou aqui quando a gente fez o aumento. Na primeira carreira tem esse buraquinho. A gente coloca aqui o olhinho. E assim a gente vai prender na cabeça. Aqui eu já prendi um, coloquei ele e prendi junto com a cabeça. Então, como é que a gente faz aqui? A gente conta 7 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 7ª e a 8ª, a gente prende os olhos. Então, eu tinha colocado um marcador, coloquei já um olhinho, prendi aqui junto. Agora, eu vou prender o próximo. Vou tirar aqui o marcador, eu já tinha feito o furinho maior. Vou colocar, então, o olhinho para prender junto com essa parte externa do olho. Aqui a gente fixou bem, então, colocou a trava do olho. Agora, a gente vai colocar o enchimento. Agora, eu posso tirar isso aqui, porque é só para marcar. Então, eu vou colocar o enchimento. Coloquei, então, o enchimento da cabecinha. Agora, eu vou finalizar ela. Vou fechar aqui. Então, faltou a gente fazer, então, para finalizar aqui, diminuir 6 vezes. Então, eu vou fazer, eu tenho 12 pontos que eu deixei, né? Vou fazer diminuir, só diminuição agora. 1. Então, vou fazer 6 diminuições para finalizar. É a última carreirinha, a gente fica com 6 pontos e depois fecha com a agulha de tapeçaria. Como a gente fez com a perna e com o braço. Mais uma. Agora eu posso, sobrou ali, sempre sobra. Agora eu posso puxar aqui.
Vou colocar a agulha de tapeçaria, posso tirar o marcador. Agora a gente faz o mesmo processo que a gente fez para fechar a perninha. A gente vai pegando sempre a alcinha de todos os pontos para puxar depois e fechar o buraquinho. Fechou. A gente passa aqui para dentro. Faz um pontinho para finalizar. Para não abrir. Só uma laçada aqui já não abre. Põe de volta o ponto para esconder. Agora a gente tem que prender esse contorninho dos olhos ao redor da cabeça. A gente tem que ver o sentido, ó, ela é... Onde tá o olhinho, ela é pra cima, então a gente vira ela um pouquinho pra baixo. Coloca alfinete pra segurar. Um pouquinho mais inclinado. Sim. Prende com alfinete. A gente faz a mesma coisa do outro lado. Olha aqui mais ou menos quanto a gente inclinou, quantas sobraram aqui, quantas carreirinhas, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, então mais uma um pouquinho mais para baixo, só para ficar bem parelhinho. Isso. Prende. Agora a gente vai prender, costurando toda as duas partes do contorno dos olhos. Então, eu vou costurar, depois eu volto pra gente colocar a outra parte da cabeça. Finalizamos, então, de prender as duas partes dos olhos. Agora, a gente vai encaixar na parte externa da cabeça. O sentido que eu optei por prender é no sentido contrário, onde está o início e a finalização da bolinha da cabeça. Então, eu vou colocar agora dentro da parte externa, no mesmo sentido, que fique um pouquinho inclinado para cima, assim. Que a cabecinha dela, o olhinho, ela ergue, né? Fica inclinadinho para cima. Estilo essa outra aqui, ó, que fica assim, inclinado para cima um pouquinho. Não sei se dá para ver. Mas ó, aqui é o final, é o início, na verdade, né? E aqui é o final, então, vou colocar também bem parelhinho aqui, onde a gente iniciou a bolinha, o início, e o final aqui embaixo. Eu sempre procuro deixar essa parte aqui pra baixo, então ela não aparece tanto em cima essa emenda. Bem parelhinho, pra não ficar torta a cabeça. Agora a gente vai fixar essa parte externa com a interna. Sempre posicionando bem. Eu vou fixar então ela, depois eu volto pra gente continuar. Vou mostrar então como eu faço para fixar, para ficar bem parelhinha essa costura. Eu coloco sempre por baixo do ponto da parte externa, por dentro, né? Pego um pontinho adiante. E assim vou fazendo, ó, sempre por baixo, nunca esquecendo nenhum pontinho para ficar bem fechadinho. Por baixo, daí pego o pontinho adiante da parte de baixo. Daí ele prende, ó, vai fazendo uma voltinha, ó. Vai fazendo a volta por cima e fica bem preso. Por dentro do ponto. E um ponto adiante.
Às vezes não dá um adiante, porque a gente coloca muito pra frente e pega do mesmo. Um pouquinho pra frente não faz mal. Por baixo, por dentro, né? Finalizei, então, prendendo a cabeça, né? De prender a cabeça com a parte interna e externa, unindo as duas. Agora, vou colocar enchimento no corpinho e fechar mais um pouquinho para fixar ele na cabecinha. Então, vou colocar enchimento. Colocamos enchimento, agora a gente vai fazer mais uma carreirinha antes de fixar ele na cabeça, o corpo na cabeça. Então, eu vou fazer agora dois pontos baixos e uma diminuição. Uma eu já tenho. Vou fazer mais um ponto baixo e uma diminuição até o final. A gente vai ficar com 9 pontos. Uma diminuição, mais 2 pontos baixos. E uma diminuição. A gente estava com 12 pontos. Depois dessa carreira, a gente vai ficar com 9. Diminuir, agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos. E mais uma diminuição. Pronto, tiramos o marcador. Agora a gente pode cortar o fio, deixar um pouquinho para fixar ele na cabeça. Concluímos, eu vou puxar o fio aqui. Agora a gente vai posicionar o corpinho na cabeça. Ó, como o outro. Bem no finalzinho dele aqui, onde ele aparece, onde tá o início da parte externa da cabeça, a gente vai fixar o corpinho. Lembrando que a gente vai colocar sempre essa parte onde a gente marcou, que é para formar a barriguinha pra frente. Então, a gente vai fixar assim. Assim. Vou colocar alfinete. Ou outra forma que vocês gostam de usar para fixar. Ó, agora a gente vai prender, então. Tá um pouquinho torto. Vamos arrumar. Prender o corpinho na cabeça. Agora sim, a gente vai fixar, depois eu volto para mostrar para fixar as pernas. Fixei então o corpo na cabeça. Agora a gente vai posicionar os braços primeiro. Vai fixar os braços. Os braços são maiores, né? Porque a preguicinha tem os bracinhos maiores. Então, a gente vai fixar os bracinhos assim. Sempre na direção abaixo do olho, ó, dos dois lados. Daí não tem erro que a gente não erra a posição. Ó, de um lado, do outro lado. Abaixo do olhinho, na linha do olho. Aqui eu virei, tá virado assim. Que não tem erro, a posição fica certinha. Assim. E as perninhas a gente pode fixar do ladinho
também mais ou menos parelhinho com o braço daí. Do lado, ó, 1, 2, 3, na terceira carreira de baixo para cima, a gente já fixa e alinhado com o braço, virado para baixo. Do outro lado, a outra perna. Terceira carreira de baixo para cima. 1, 2, 3, aqui mais ou menos, alinhado com o braço. Colocamos um alfinete. Tem que cuidar para não se espetar com um monte de alfinete, né, gente? Ó, bem parelhinho. Tá, vou fixar então, depois a gente volta. Finalizamos então de prender os braços e as pernas da nossa preguicinha. Só falta agora bordar o nariz, a boquinha e fazer o brilhozinho do olho ali com uma linha branca, que fica, é um detalhe que fica bem bacana. Eu vou fazer, então depois eu volto para mostrar como ficou. Bordei então a boquinha, o nariz e o brilho do olho da preguicinha. Agora, como eu falei no início, vou mostrar como eu coloco este fechinho e o fio e o cordão de camurça para prender na bolsa. Eu abri, então, eu uso um alicate de bijuteria, mas porque eu tinha em casa, mas dá pra gente usar a tesoura, né, ou uma outra ferramenta para abrir a argolinha, porque essas argolinhas elas são bem durinhas. Então eu coloco ela bem no final, no início, naquele buraquinho do início da bolinha interna da cabeça. Prendo aqui. Prendo a argolinha aqui. Agora eu vou fechar descobri o nome, é um terminal, que é usado em bijuteria. Vou fechar. Vou fechar, então, o fio de camurça. Vou fechar com ele assim. Não precisa ser assim, né? É só uma sugestão de colocar um metal de boa qualidade, bonito, para valorizar as peças que a gente faz. Então, aqui dentro eu vou colocar na argolinha, vou fechar a argolinha. Fechar ela bem. E a gente vira pra dentro a abertura. Não tem como sair mais, porque ela fica bem presa. Aqui eu coloco daí a outra argolinha na ponta e o fecho. Vou usar agora uma tesoura mesmo que eu tenho. Vou abrir a argolinha. Colocar o fecho. E o terminal. Pronto. Tá pronta nosso chaveirinho ou bag charme de preguicinha. Voltando então agora com a nossa preguicinha pronta, finalizada. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas como são muitas pecinhas, muitos detalhes, eu fiz bem detalhadinho assim pra gente entender bem.
Então não tem problema, só ir pausando o vídeo e assistindo ele em pedacinhos para ir fazendo a preguicinha junto. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários, que eu vou procurar sempre responder todas as dúvidas. Vou adorar receber os comentários se vocês gostaram dela, do passo a passo, sugestões. Então, para quem me assistiu até aqui, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!